Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, porque tem comido e bebido de uma fonte ao qual Ele deixou, que é a sua palavra. E nós estamos aqui com esse desejo de ver você autêntico, de ver você vibrante, de ver você apaixonado por Jesus, porque Ele é grande, porque Ele é grande, Ele é o tesouro que o mundo está procurando. O mundo está procurando, mas está indo em fontes que não tem água. E Ele disse que era a fonte que sacia a nossa sede. Então nessa noite, que você que está aqui, se alegre pela oportunidade de estar na presença do Deus de toda a terra. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada filho dele neste lugar. Estava pedindo ao Espírito Santo uma palavra para ministrar no nosso coração hoje. Eu creio que Ele vai falar ao nosso coração. E falando, Ele quer que nós saímos daqui com o coração grato, porque o nosso Deus tem cuidado de nós. Amém? Abra a tua Bíblia em nome de Jesus, em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura estendida, mas é para que você possa sair daqui entendendo o que Deus quer para o nosso coração, como igreja. Atos capítulo 4, versículo... Vamos ler aí para nós ganharmos um pouquinho de tempo. A partir do 23. Está escrito assim na palavra do Senhor. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos, que ele tinha dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra e o mar, e tudo o que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Os reis da terra se levantaram, e os governantes se reuniram contra o Senhor, contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, e fizera com teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles
E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus Cristo, do teu santo servo Jesus Cristo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciava corajosamente a palavra de Deus. Até aí, sente, glorificando o nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um dia estar aqui juntamente com os meus irmãos, cumprindo, meu Deus, o meu chamado, o propósito que o Senhor tinha na minha vida, meu Deus, e tem, ó Pai, meu Deus, aqui, juntamente com os meus irmãos, pedimos, fala ao nosso coração, ministra o que o Senhor deseja para a tua igreja, o teu povo escolhido, peculiar, meu Deus, Pai, fala de maneira clara, para que possamos voltar para a nossa casa, não da mesma forma como viemos, mas voltar cheio de convicção que o Senhor quer para nós nesse tempo. Tudo isso eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Você diz? Amém? Amados irmãos, Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite, e Ele quer que você compreenda isso no seu espírito, e você volte para sua casa entendendo aquilo que Ele quer para o teu coração na noite desse dia. Como disse a missionária Rayane, Deus sempre faz algo novo, Deus sempre tem algo novo, Deus sempre traz algo novo, um alimento novo para a sua igreja. E isso é para que nós possamos viver a verdadeira fé que agrada a Ele, uma fé viva, em nome de Jesus. Acabamos de ler no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, um acontecimento que aconteceu na vida de Pedro e João. Qual o nome eu falei? Pedro e João, para ficar didático. Eu escrevi algo aqui para que possamos nos nortear no que Deus vai estar falando a nossa vida. Estamos vivendo essa semana e a semana seguinte de oração. Isso tem um propósito para a nossa vida como igreja, e você vai entender. A oração faz com que as nossas canções, as nossas pregações se materialize em nosso tempo. As nossas orações, a nossa súplica, as nossas intercessões, ela faz com que as nossas canções, as nossas pregações e as nossas palavras se materialize no nosso tempo, para que possamos glorificar a Deus. Amém ou não amém? Entendeu o que eu falei? Então, eu quero que você entenda, porque muitas pessoas, elas não entenderam isso, e agora se encontra indo para encontrar ali Simone. Muitos não entenderam, e agora se vestiram como uma prostituta, estão caminhando para encontrar aquilo que satisfaz a carne, porque não entenderam que a oração, a súplica, o clamor, a intercessão materializa aquilo que eu gosto de cantar, aquilo que eu gosto de pregar, aquilo que eu gosto de ditar, de citar ou de expressar, que está na Bíblia. O que me faz viver é a oração. Por isso, eu quero que você entenda que você tem que ter desejo, prazer, para viver uma vida de oração, muito mais em comunhão
como nós estamos fazendo. Por quê? Porque quando você canta dessa forma como a missionária Rayane cantou, eu encontrei o meu tesouro. Você está expressando isso. Mas se você não viver uma vida de oração, você não vai materializar isso. Por quê? Porque você vai trocar Jesus por 30 moedas. Você vai trocar Jesus por um momento de prazer. Você vai trocar Jesus por uma Heineken. Você vai trocar Jesus por 30 momentos, por uma hora ali de momento, ao qual vai satisfazer a sua carne. Mas você não vai materializar aquilo que você está cantando. Nada mais me satisfaz, minha alma. Nada mais me satisfaz, minha alma. Só Jesus. Só Jesus. E Deus está dizendo assim, é na oração que você materializa isso. É quando você me busca, é quando você clama, é quando você se prostra de joelho e fala: Senhor, eu sou fraco, a minha carne é fraca, eu tenho um desejo, eu tenho fraqueza, o pecado quer me dominar, mas eu não aceito. Senhor, eu sei que o Senhor é bom para mim, nada mais me satisfaz. É quando nós clamamos, é quando nós suplicamos, é quando nós intercedemos. Irmão, tem coisas que eu estou vivendo fruto de orações passadas. Eu e a missionária Rayane, na consagração, enquanto outros falaram: não, eu vou para a praia, não, eu vou dormir, não, deixa para eles, deixa lá para eles. E nós estávamos lá: nada mais me satisfaz, minha alma. E muitos daqueles que não gostavam de chegar no domingo, no culto de domingo, e cantar aquelas canções de Paulo Neto, que diz assim: tua presença, como é que é? Quero Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero mais. A canção, ela se torna canção e só vai virar canção, ela não se materializa se você não tem um desejo de consagrar, se você não tem um desejo de buscar a presença dEle, se você não tem um desejo num tempo oportuno de dizer: me alegrei, vamos à casa do Senhor. E lá estava eu e minha esposa. Senhor, nos dê força, Pai. Acreditamos que o Senhor tem algo para a nossa vida, nós te amamos, nós queremos mais. Então ali, fruto de alguém que realmente pregou o evangelho verdadeiro para nós. Irmãos, quando o evangelho verdadeiro é pregado, você busca viver esse evangelho. Você não quer oba-oba, você não quer movimento que satisfaz só o homem, para dizer que o homem está cheio. Não, você fala: não, o negócio é comigo, eu e Deus, eu quero buscar a presença dEle, porque eu quero estar fortalecido quando ninguém vai estar me olhando com o microfone na mão. É ali que você cai de joelho e fala: Senhor, me ajuda. Mas quando você ouve um evangelho que tu pega o microfone: eu estou cheio, mas você não vem orar, você não vem clamar, você não vem suplicar, você não vem se entregar na presença de Deus, irmão, não vai materializar na sua vida
as suas canções. Porque o diabo ele não respeita canções. Ele respeita quem se prostra diante do Senhor. Por isso eu quero que você tenha prazer. Por isso que muitos hoje, eles não entendem que a oração é o que dá sustentabilidade daquilo que eu estou falando. Eu não deixo meu Jesus por nada. Jesus não olha para isso. E nós vamos ver, abra a tua Bíblia em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 22. Versículo 30, 31. Aqui nós vamos, Lucas 22, versículo 31. Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você. A vontade do diabo era trazer ali uma vergonha, uma destruição. Mas Jesus orou, poder da oração. Então, às vezes você está caminhando, você fala, por que de mim mesmo? Não, alguém está orando por você. Alguém tem orado por você. Por isso que quem despreza a comunhão com a igreja não agrada a Deus. Por quê? Deus olha aquela pessoa lá, Pai, toma a vida de fulano, Senhor. Toma a família de fulano, Senhor. Toma, Senhor, a saúde de fulana. Toma, dá satisfação ao cachorro pet. Um pet, né? Dá satisfação ao cachorrinho. Dá satisfação ao papagaio. Dá satisfação à galinha. Dá satisfação à mosca. Mas a liderança da igreja não dá satisfação nenhuma. Deus não se agrada. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, nós vamos ver Jesus intercedendo por Pedro. Eu, porém, orei por você para que sua fé não venha desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Agora a resposta de Pedro. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Isso é o que, irmãos? Eu estou pronto, tanto para ir para a prisão, como para... Isso é o que? Isso é palavras, isso é canções, isso é pregações. Mas nós vamos aqui em Mateus, no capítulo... Mateus capítulo 26. Mateus 26. O Evangelho segundo escreveu Mateus, o apóstolo Mateus 26, a partir do 33. Todos acharam? O Evangelho segundo escreveu Mateus no 26, 33. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus disse:
Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer, Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Disseram o mesmo. Segue a leitura. Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sente aqui. Tinha muitos discípulos e falou: sente aqui vocês. Por quê? Porque eu quero ensinar a Pedro que para ele materializar o que ele está falando, ele tem que fazer o que, igreja? Eu quero saber se a igreja está entendendo a mensagem. Jesus, indo para o Getsemane, viu a quantidade de discípulos. Ele falou: não, eu só quero aquele que cantou, eu só quero aquele que pregou, eu só quero aquele que citou palavras bonitas, que tinha coragem de morrer e até ser preso por mim. Eu só quero esse, que eu quero ensinar eles. Para eles viver isso, eles têm que orar, irmãos. Não estou entendendo. Eu acabei de ler aqui: a oração faz com que as minhas canções, as minhas pregações, as minhas palavras se materializem. Amém ou não amém? Pedro falou coisas fortes. Pedro falou coisas ainda que todos, mas eu não. Palavras, pregações, canções. É bonito de se falar para ser promovido, para ser glorificado diante dos homens. Mas Jesus falou: eu disse que daria a vida por todos. Eu disse que eu vim para morrer e ressuscitar, ser entregue na mão dos gentios. Eles vão cuspir, eles vão me judiar, vão bater. Eu falei isso, e eu vou fazer como exemplo para vocês entenderem. Vem comigo. E a Bíblia nos diz que aqui está escrito para nós. E Pedro insistiu, tá? Versículo 36. Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sente-se aqui vocês, enquanto eu vou ali orar. E levantou consigo, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, né? E começou a sentir tomado de tristeza e de angústia. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie comigo. Ele está dizendo para Pedro, ele está dizendo para João, ele está dizendo para Tiago: a minha alma está angustiada, porque eu vou viver aquilo que eu falei que eu ia viver. Estou sentindo o peso de levar esse mundo pecaminoso nas costas agora. Eu vou receber a indignação, a ira de Deus em favor de muitos, porque foi da vontade de Deus moê-lo. Ele sabia, castigá-lo. E aí você vai ver o que acontece. Versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se no seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, cálice da tua ira. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo. Irmãos, achou disperso, achou distraídos, achou fazendo o que não deveria fazer, no momento em que eles disse algo que faria com Jesus. A oração faz materializar aquilo que Jesus falou: eu vim aqui para sofrer o sofrimento, para tomar o cálice de vocês. O cálice é de vocês, mas eu vou tomar esse cálice. E ali ele está falando: Pai, se possível for, passa. Mas passar para quem?
Quem é que tem? Ninguém. Todavia, seja feita a minha vontade, não, seja feita a tua. É na oração, irmão, que você é fortalecido. É na oração que você busca força em Deus para viver o chamado, para viver o propósito, para viver a canção, para viver a pregação, para viver as palavras que você gosta de expressar como crente e mostrar para as pessoas que você é cheia de fé. É na oração que você busca essa força, é na oração que você busca, é na oração que você recebe, é na oração que Deus fala, é na oração que Deus fala: meu filho, foi para esse tempo que você nasceu. É na oração que você entende, é eu e Deus. É na oração que você vê Tiago e João: não é eu, sou eu que falei que morreria pelo mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Sou eu, filho, que vim ao mundo. Aqui nós estamos vendo Jesus orando, e quando ele volta, ele levou Pedro, Tiago e João, e Pedro estava fazendo o que, igreja? Pedro estava fazendo o que, igreja? Dormindo. Pedro, o que você falou não vai se materializar não, Pedro. A Bíblia nos diz que Jesus vai dizer para Pedro, para todos, no versículo 40: e voltando para os discípulos, achou dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora você poderá vigiar comigo? Vigiem, orem, vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, o que falta nas pessoas é entender: tua carne é fraca, irmão. O que vai te manter você na fé é a oração, é a comunhão, é ser exortado na palavra, para você sintonizar naquilo que Deus quer para a tua vida. Você precisa, nós precisamos entender isso, porque há muitos doentes e outros que já estão mortos, porque não quis vigiar e nem quis orar. Está vivendo do que foi semeado lá atrás. Hoje está comendo a fruta juntamente com a semente. Quando procurar, vai dizer qual aquelas virgens: me dá um pouco do teu azeite, me dá um pouco aí. Vai comprar, vai procurar em outro lugar, porque o que eu tenho para mim agora, infelizmente, é para mim e para minha casa, porque eu orei, eu clamei, eu jejuei. Eu estou dizendo que é tempos difíceis que vão vir, e aquele que não estiver orando, jejuando, em comunhão, vai procurar e vai dizer: o pastor não lembra. Irmão, hoje é o dia que Deus está dizendo para nós orarmos e vigiarmos. E Pedro estava dormindo, e quando Pedro estava dormindo, Jesus desperta e fala: você não pode orar 1 hora na igreja, mas você fica 2 horas assistindo filme, você fica 2 horas no WhatsApp, 2 horas em tudo menos um pouquinho para você materializar o que você está dizendo, que não nega a Deus por nada. Vigie, a carne é fraca. Agora 41, 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo: Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça a tua vontade. Irmãos, é por isso que muitos não querem orarem. Muitos não querem, por quê? Porque eles não querem que a vontade de Deus seja feita. Porque quem se aproxima de Deus vai entender que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro,
que Deus não tem comunhão com as trevas, que Deus é luz, que Deus é amor, que Deus é misericordioso. Então eu prefiro não orar para não trazer ao meu coração que Deus está dizendo: você deve perdoar. Você deve orar pelos que não me conhecem. Você deve buscar a minha face, intercessão, para que se materialize o seu clamor. Eu tenho o poder de trazer à existência o que você deseja. Venha à minha presença. E Jesus falou: seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu posso ver que está lá a cruz, eu posso ver lá aqueles que vão me matar, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus estava dizendo isso. Eu não entendo, eu estou dizendo como humano, Jesus entendia. Eu não entendo por que não. Eu não entendo por que não. Mas seja feita a tua vontade. Amém ou não, meu irmão? Você vai para um ambiente onde a pessoa está falando assim: pode divorciar sim. A pessoa tem que ficar triste. A pessoa tem que ficar vivendo uma vida sem felicidade. Não, se não está bem, pode separar sim. É bom estar num ambiente onde a gente pode fazer o que a gente quer e não olhamos para a palavra de Deus, né? Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, quantas vezes você tem que perdoar? 70 vezes 7. E se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Então, Jesus, ele queria que Pedro orasse, e Pedro dormiu. E aí a Bíblia nos conta que é nos contado que o cenário estava lá agora. E ali Pedro que falou, mas não orou. O que aconteceu? Foi vergonhado. Pedro que só cantou, mas não orou, foi vergonhado. Ele foi envergonhado. Irmão, tem muita gente que está sendo envergonhada agora. Tem tanta gente que está agora. A pessoa passa por ele e ele falava que era o brabo, que era o fogo, que era brasa, que era crente, que era santo. Está envergonhado agora. Aí o cara, quando passa do lado dele, está ele lá com a bebida na mão e o cara olhando Só que senão ele está lá bem na boca de fumo lá, e o cara está dizendo lá: você. Ou senão está na casa da outra lá, e você. Por quê? Porque não quis dizer para Deus: seja feita a tua vontade. Senhor, a tua vontade é que eu derramo a minha vida nos teus pés. Eu derramarei, Senhor. E hoje você está aqui fazendo a vontade de Deus, Antônio. É aqui que você está semeando, para quando chegar lá dizer: não é nada não, irmão, volta para casa. É aqui que nós, quando chegamos diante da situação, Deus, Ele nos dá força, Deus nos dá coragem, Deus nos dá certeza que Ele vai estar conosco. Quando nós buscamos orar, buscamos estar vigilante na presença dEle. Agora a Bíblia nos diz que aqui no capítulo de Atos, capítulo 4, o Pedro, ele foi afrontado pelas maiores autoridades que tinha na época. E aquelas autoridades chegou perto dele e falou: olha, eu quero que você não fale mais no nome de Jesus Cristo. Você não ensine mais nesse nome. Você não tem mais direito de sair pregando a respeito desse nome.
E Pedro falou. O que é que Pedro falou? Em Atos capítulo 3, no capítulo 3, Atos 3, vai dizer assim, ó. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da hora, às 3 horas da tarde. Então Pedro aqui no capítulo 4, ele está materializando o que ele estava fazendo na oração. Senhor, tu me escolheu. Era um pescador frustrado, era um pescador que não servia para nada, mas tu me escolheu. Tu disse que eu seria pescador de homens, que eu ia manifestar o teu reino, que eu ia anunciar o evangelho para os gentios. Senhor, eu estou aqui orando, eu estou aqui clamando. E ali Deus manifesta o poder. Vem aqueles para afrontar ele, as autoridades da época. Ele falou: meu amigo, importa, atente bem, ouça o que eu vou lhe falar. É mais importante obedecer aos homens, obedecer a Deus. Portanto, eu vou continuar falando no nome desse, ao qual tem todo o poder, todo o domínio. E a Bíblia nos diz, no 21, dessa forma, irmão: depois de mais ameaça, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, a cura de um homem que tinha 40 anos, que era paralítico. Versículo 22: pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Aí quando Pedro foi solto, ele foi afrontado. Quando foram soltos, Pedro voltara para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que nela há. Tu falaste pelo Espírito por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor, contra o teu ungido. Aí ele vai dizer agora no 27, as autoridades, Herodes, Pilatos, os religiosos da época, todos se levantaram contra o teu ungido. Agora, irmão, agora Pedro vai novamente fazer aquilo que ele entendeu no 28. No 29. Ouça: agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita o teu servo para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus Cristo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciava corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, você entendeu a palavra de Deus nessa noite? Pedro, ele negligenciou porque ele não entendia que não bastava só falar: eu mato, eu vou para cima, eu defendo Jesus, eu sou crente, eu não troco Jesus por nada, nada desse mundo me atrai. Irmão, Pedro entendeu que não bastava só falar. Ele, 3 horas da tarde, estava lá clamando: Jesus, me capacita. Jesus, eu sou limitado. Esses homens até me conhecem, sabem que eu sou iletrado. E a Bíblia nos diz que os homens falaram assim: rapaz, não tem como negar que esse rapaz ele estava com Jesus, porque a forma como esse homem está, ele não está sozinho não, ele está cheio. Irmão, as tuas palavras vai se materializar. Concede, Senhor, concede autoridade, concede graça, concede unção, concede coragem,
Consegue trepidez, ousadia, quando eu cantar, quando eu louvar, porque eu estou cantando, orando, porque eu estou orando, eu quero que se materialize isso na minha vida. Eu não quero só palavras vazias, eu quero, como Jesus Cristo, falar com autoridade. Irmãos, semana que vem nós falamos mais. Que a nossa canção nessa noite possa ser canções que Deus está dizendo: ali vive, ali prega, ali oferta, ali dizima, ali ora, ali tem uma vida voltada para as coisas de Deus, porque tem uma vida de oração. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus coloque no teu coração esse discernimento, que para mim materializar o que eu estou cantando, pregando, eu tenho que continuar orando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.